gente, começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Olha, hoje uma aula bárbara, Still Life. Dá uma olhada aqui nessa prateleira, tudo que tem aqui, um trabalho mais bonito do que o outro, é essa técnica Still Life que o Luiz Poletti traz pra gente. Luiz, você tá bem? Eu tô bem. E já vou te dar um beijo, que você sumiu, né? Sumi, esse né? mundão Um pouquinho. afora. Muito trabalho. Conta pro povo o que seria o Still Life, o que significa isso? Bom, ó, traduzindo Still Life, assim, grosseiramente, ainda vive, né? Significa ainda vive. Ainda vive. Por que que ainda vive? Porque a gente perpetua nas peças aquilo que existe em torno. Uma toalhinha, um bordado, enfim, tudo o que tem ao nosso entorno é representado. E por que que ainda vive? Porque, embora você tenha uma toalha representada na madeira, essa toalha pode rasgar e você vai continuar com ela. Perfeito. Então, aquilo que eu perguntei, muito bem-vindo, viu? Eu tava com saudade de você. Obrigado, obrigado. Aquilo que a gente conversou, então jamais vai ser uma pintura abstrata, né? Porque é algo que existe e você quer retratar na pintura, até né? se você quiser retratar o abstrato, você pode retratar o abstrato como Still Life. Pode? Num quadro, você representa o quadro dentro do quadro. Nossa, menino, entendeu? Que doideira. Porque você vai representar aquilo que existe. Existe um quadro abstrato, não existe? Uhum. Então você vai... Então, desde que ele já exista. Desde Agora, que ele não que você vá fazer uma pintura... Não que o pintura... abstrato seja Entendi. Um Still Life. É uma técnica norte-americana? É uma técnica francesa? Que vem do trompe-l'œil, né? Que é o engano à vista, né? Só que aí o americano já deu a americanizada dele e deixou mais amplo do que o trompe, né? E aí é o Still Life, que aí engloba qualquer coisa que você que legal esteja vendo. E hoje ele vai ensinar a fazer conta para todo mundo. Isso, essa caixa aí, olha, é um bordado, é um rechelier, né? O rechelier também é um bordado francês, que ele é feito em cima de uma cordonê, né? E bordado em cima do cordonê e depois recortado. Então, como o Luiz Poletti não sabe bordar, mas sabe trabalhar com pincel, ele resolveu retratar. Muito bem, diga-se de passagem. Gente, eu não sei em casa, eu estou olhando o monitor, eu tenho a impressão que vocês também estão vendo isso. A gente bate o olho, dá a impressão que tem realmente uma toalhinha em cima da caixa. Tamanha realeza que passa, né, Luiz? Tem que ser. O quanto mais real e detalhado for, mais próximo ele vai ficar. É legal que ele ensina direitinho a fazer essa transparência. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para uma pessoa que me escreveu esses dias no Face e falou: Cláudia, manda um beijo para mim, Ruth Barbosa, eu não esqueci de você. Um beijo, super obrigada pelo carinho, e a Ruth Barbosa, que é uma telespectadora aqui do nosso Vitrine do Artesanato na TV. É bom isso, né? Ótimo. Lu, tudo com você a partir de agora então, tá? Bom, então vamos lá. Eu estou fazendo aqui no MDF, tá? Mas essa técnica poderia ser feita no papelão Paraná ou no papel craft. Só que o único cuidado que eu vou ter que ter com o papelão ou o papel craft é impermeabilizar com verniz acrílico brilhante, vai ficar super legal e dá para trabalhar. Porque às vezes a pessoa não tem oportunidade, não tem quem faça papelão. E o papelão... Papelão ou papel craft? Isso, ou papel craft. Mas no caso, o verniz acrílico, né, que você disse, brilhante, verniz... é no final. Não, é para impermeabilizar. Mas eu passo uma tinta? Não, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou impermeabilizar, né? Muitas daquelas peças que você mostrou no início são feitas no papelão. Eu aproveitei a própria cor do papelão, tá? Então, eu acho bonito a cor do papelão. Ali? Aquela caixa, por exemplo, do lado dos ursos, que tem um bordadinho em cima, é papel. Rapaz, eu tava achando que... Isso aqui? Essa é papel. Gente, eu achei que fosse MDF. Não, então, eu aproveitei o papelão. Que legal que ficou. E ficou uma cor bonita. Só que antes de começar a pintura, você passa, então, uma camada de verniz acrílico. Brilhante. Tem que ser brilhante? Eu prefiro dessa marca aí, o brilhante, porque ele dá um semi-brilho, ele não deixa brilhante, não.
tá? Depois que eu terminei, eu dou mais 1 ou 2 camadas de verniz. Ok, mas tá? se eu quiser usar tinta, eu posso usar à vontade também no papelão? Pode. Se for a acrílica, você não precisa nem impermeabilizar, você pode ir direto com a tinta acrílica, sem problema. Para transparência, já me perguntaram isso, só tinta acrílica, não dá para ser feita no PVA, tá? Por quê? Porque a gente vai passar água nessa região. Se você tiver com PVA, vai soltar o fundo e vai começar a misturar. Então, o branco que eu vou ter aqui não vai ser mais branco, ele vai começar a ficar um azul meio clarinho e desbotando, né? Então, eu não acho legal, não. Não pode ser feito com tinta PVA. PVA. Aqui no caso do QMDF, o que você fez? Só dei a base com um azul bem escuro, né? Importante também dizer, tudo que você for fazer de bordado ou esses richelieu, sei lá, o que for aqui, é legal que o fundo seja um pouco mais escuro, tá? Então aqui o azul marinho, marrom, para dar o contraste como ali que você mostrou da toalhinha. Quando você diz base, é aquela base para artesanato? Não. Porque aquela base é sempre branca, né? Não existe base colorida. A base que você diz é a tinta acrílica que você passou. Tinta acrílica. Dei base com tinta acrílica. Uma de mão? Aqui eu já dei 3 de mão. 3. Aqui eu quero uma coisa bem fechada, então eu dei 3 de mão. Mesmo. Não, é ótimo, né? Porque todo mundo tem que saber e às vezes a gente pula alguma parte, né? Então, o que eu fiz? Passei o risco, tá? Aí com um pincel fino, um pincel mais ou menos assim, não sei se dá para ver. Ele não pode ser tão grosso, e nem tão fino, mas com a ponta bem agulha, assim, ó, bem fininha, tá? Não me importo se ele sair grosso ou fino, esse contorno. Então eu vou contornar todo o meu trabalho assim, olha, sempre pegando o pincel, a tinta em círculo assim, ó, giro para pegar, para não estragar o meu pincel, tiro o excesso da ponta e venho aqui, ó, e contornei. Agora, ó, vou fazer os riscos, ó. Não há necessidade de ser fininho constantemente, pode ser um pouquinho mais grosso, ele pode engrossar em alguns lugares. Lembre-se que a gente está copiando algo que existe e que foi feito à mão, não foi feito à máquina, tá? Então, a gente retrata dessa forma, ó. Mas esse desenho que você já trouxe uma parte bem adiantada, você passou um carbono ou não? Sim, eu risco com carbono, de preferência um carbono, eu gosto, ou o carbono, tem os carbonos importados que eles não saem com água, ou o carbono de costura, o não oleoso, o seco. Então, ele também não sai da pintura, tá? Então, é o carbono branco, para costura, ele funciona perfeitamente no MDF. Fácil para encontrar? É fácil, justamente eu estou dando essa segunda dica, porque é mais fácil que a primeira, tá? Então, ele é muito, muito fácil de encontrar. Hoje, ainda com essa onda do PET, ele é muito mais acessível, né? Entendi, tá. Então, bom, feito todo o risco aqui, depois eu vou passar por outra etapa e a gente complementa. Eu vou fazer a transparência. Já fiz algumas vezes, mas isso me pedem muito, essa transparência. E as pessoas, tive num evento, achei que as pessoas, por ser repetitivo e transparência novamente, não iam aparecer. Mas no final do evento, eu tive que dispensar a aluna, foi muito bom. Então, eu vou preservar essas folhas que estão aqui dentro, vou deixar como se elas fossem vazadas, tá? E vou colocar muita água aqui na minha... É bastante água, tá, gente? Não é, assim, excesso, mas não pode ficar uma coisa muito parada. Não, eu tenho que ter muita água nessa área aqui. Uso um pincel angular, porque eu quero entrar todos esses cantinhos, tá? Já me perguntaram se só pode ser um angular. Não pode, pode ser um chato, depende muito do que a pessoa tiver. Não é por falta de pincel que ela vai deixar de
fazer, tá? Agora, uma outra coisa que me perguntaram, vou usar aqui o mop, se pode ser de maquiagem. Não pode ser de maquiagem, tá? Por quê? Ele não funciona. O mop de maquiagem ele é mais delicado que o mop para pintura. O mop de pintura para maquiagem ele funciona. Ao contrário, não. Ao contrário, não. Que é esse bonitão que deram close nele? Esse azul aqui que eu já vou usar. Umedecida a área, eu vou colocar bastante tinta e vou espalhar assim. Na sequência, não pode deixar secar, né? Não pode deixar secar. Nada, 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 nada. Tá? E espalho, ó, em todos os sentidos. Olha, quanto mais irregular, melhor, porque, olha, tá vendo aqui começou a secar. Então isso eu não posso deixar. Eu tenho que espalhar, tá? Então, como já tem a base umedecida, é muito mais fácil de espalhar. Outra coisa que é bom lembrar, que isso a gente aprende com o erro e vem do erro dos alunos. Começaram a fazer essa transparência direto com a tinta só umedecida. Não dá certo. Como assim só umedecida? Ao invés de molhar como eu fiz, molhar só com a tinta. Então, como a água ela seca, a tinta também seca rápido. Aqui ela não seca, você vê que mesmo que o estúdio meio geladinho e tal, ela não seca. E se você colocar a tinta direto, ela vai secar. Aí, como a pessoa me falou, e agora o que eu faço? Eu falo, senta e chora, porque não tem mais não jeito. tem o que fazer. E aqui eu venho e ó, tá vendo? Ó, é esse pincel mop que dá esse efeito? Claro, juntamente com a água e o outro pincel que você passou, mas ele dá esse efeito final. Dá. Ele dá o acabamento, né? Existe dois tipos de mop. Esse mop que é o redondo, existe um mop que eu uso muito, que é um mop chato. Esse mop chato, ele trabalha deitado e empurrando sombras e puxando sombras. Só que aqui eu eliminei sombra, porque nem todo mundo tem habilidade com sombra e não gosta muito de sombra, tá? Então, ó, eu vou tirando de um lugar e passando para o outro. Feito isso, tá? Se eu quiser parar aqui, eu vou parar, vai ficar meio grosseirinho, mas tudo bem, tá? Vou para outra parte que é o acabamento disso aqui, né? Vamos passar para outra parte. Luiz, no papelão eu também consigo essa transparência desse mesmo jeito? Consegue. Que bacana. Ali aquele papelão foi feito. Ali foi feito esse princípio. Me aguarde, não faça nada sem eu voltar. Tá bom. Vamos falar dessa sua cria, esse seu DVD, que aliás eu tenho uma amiga minha, Tânia, um beijo. Lembra que a gente foi almoçar juntas, se você olha, pagou um pau pra você, Luiz. É mesmo? É, que você é o cara, é referência. Referência? Tá aqui comigo, olha que importante que eu tô. Que bom. DVD do Luiz Poletti com essa técnica do Still Life. Para e pensa, né? O quanto você, de repente, a gente fala com o Brasil inteiro, quanto você não vai gastar pegando uma condução para ir assistir a aula do professor e muitas vezes, numa sala de aula, claro, se puder ir, ótimo, vá prestigiar. Mas você tendo um DVD, aquelas dúvidas, você fala, puxa, entendi tudo, mas sempre tem alguma dúvida. Puxa, como é que é mesmo? E você assistindo o DVD em casa várias vezes, é impressionante como o aprendizado se torna muito mais consciente. As pessoas que têm um DVD, que estão fazendo os artesanatos aqui da nossa vitrine do artesanato na TV, estão se dando muito bem. E o que é legal aqui no DVD, o Luiz tem 5 aulas muito legais. Então vamos lá? Tem uma caixa ferrugem com a transparência. Um prato giratório, tudo Still Life. Você bate o olho e fala, nossa, real. A menina com cabelo de lã, nunca mais eu vou esquecer, né, Luiz? Você ensina a fazer a lã através da pintura de uma forma que a pessoa olha e fala, nossa, eu tô vendo a lã no cabelo da menina, não é isso? Uma caixa com imitação de couro e também uma caixa com imitação de madeira. Aí a gente manda para você já começar a fazer os seus trabalhos 10 tintas, são as tintas que ele utiliza, específicas para que você obtenha esses mesmos efeitos, a transparência, a imitação do couro, da madeira. E olha que legal!
Ah, mas esse pincel mop que ele falou, vai também, ó. São 4 pincéis específicos para que você possa fazer a técnica do Still Life. Esse que você usou, você fala que é o angular? Angular. É esse bonitinho? Isso, esse é mesmo. Todos vão. Esse é o mop certo. Esse que é o mop vai. certo. Sem ser de maquiagem. Sim. Ligou, comprou, tem presente? Claro que tem. A gente manda para você uma caixa de MDF para que você possa reproduzir umas das técnicas que o Luiz Poletti ensina também nesse DVD. 0800 380 2000 para todo o Brasil, ligação gratuita, ou 011 3382 2000 para São Paulo capital e também para o celular, tá bom? Então vamos voltar agora, porque o tempo vai... Eu me empolgo, viu? Começo a falar doce lá, empolgado. Puxa, hein? Olha, aqui, propositalmente, eu dei uma errada aqui, tá? O que eu chamo de errada? Esse aqui acumulou a tinta, né? Seria legal, quando ela ainda estivesse úmida, a gente puxar dessa forma assim, para não ficar acumulada. Mas acumulou, deixa como está. Porque assim, essa transparência, como a tinta é muito fina, ela não aceita emendas. Então não adianta você limpar só esse pedacinho. Limpou esse pedacinho, vai ficar com defeito nesse pedacinho. Então se você achou que não ficou bom, tem que tirar tudo, recomeçar, tá? Entendi. Então aqui no caso deixaria? Deixa dessa forma. Dessa forma. A gente vai colocar bolinhas, alguns enfeites, porque quanto mais complemento, como eu disse no começo, mais bonito ela vai ficando, certo? Então aí eu vou fazer o quê? Como é um rechelier, ele é cortado. Então eu vou cortar primeiro, ó, vou fazer toda aquela, seria as costurinhas, né? O que é o rechelier é um cordonezinho e recoberto. Depois a pessoa vai e corta as partes para ficarem vazadas. Vou fazer uma folha aqui, vou fazer essa folha aqui. Como é que eu faço para ela ficar certinha, né? Eu faço em V assim, ó, desta forma, tá? Porque assim, ó, eu mantenho uma simetria, tá? Aqui eu já tenho espaço, ó, e aí... É impressionante, Luísa. Não sei se pela sua experiência parece que você usou até uma régua, porque os espaços são praticamente iguais. Ah, isso você vai adquirindo mesmo. Você vai, ó, e vai embora. Nossa, perfeito. Tá? Do jeito que eu disse, para pegar a tinta, girando, ele fica todinho... cheinho assim, dá pra ver aqui que ele tá cheio? Olha pelo monitor, tá vendo? Isso, ó, perfeito. Legal. Então ele fica todinho cheio. O que isso aqui me garante? Que, ó, eu fiz a folha inteira sem recarregar. Ele funciona como se fosse uma caneta, ó. Vou fazer mais um pedacinho aqui, ó. No começo a gente faz meio com medo, depois a gente relaxa, porque isso aqui tem tanta coisa que depois não vai aparecer nada mais. Tá? Ó. Eu vou fazer assim toda a volta. Tá? Preenchendo as folhas. Vocês estão vendo? Só um minutinho, meu querido. Ó, no meio da folha maior tem um espaço, né, maior. Agora aqui, nessa folha maior, os espaços são menores. Na folha menor, o espaço maior, e na folha maior, o espaço menor. É mais ou menos isso. Isso, né? mesmo, porque é isso que até eu ia falar agora. Eu fiz em 2 tamanhos para que ela fique com movimento, senão ela ia ficar uma coisa chapada. Então, assim, eu criei um movimento só com linhas. Perfeito. Tá? Então, feito isso, aí eu venho aqui e venho colocar bolinhas, tá? As bolinhas aqui, ó. Como sou uma pessoa largadinha, ó, faço várias, tá vendo? Desta forma aqui. Essas bolinhas, além de darem acabamento, elas disfarçaram aquilo que eu disse que estava ruim. Tá vendo? Sim. Venho aqui, vou fazer do lado de fora. Ó. Olha que legal. Tá? Assim ele vai me dando acabamento. Faço toda a volta de fora aqui, ó.
Lembrando, viu, gente, sempre a tinta acrílica, tá? Para trabalhar com Still Life, ok? Vou fazer aqueles acabamentos, aquelas florzinhas. Como é que eu faço? Também com a tinta e o pincel liner carregado, bem carregado. Venho aqui e só encosto aqui assim, ó. Faço 1, faço 2 e faço 3. Tá? Tá vendo que ele vai tomando uma forma, vai preenchendo o espaço. Então, quanto mais detalhes eu colocar... E assim, e foi um trabalho com todos esses detalhes que a gente fez lá nesse evento com 2h30. Então, ele não tem sombra, as pessoas não se apavoram de ter que fazer sombra, essas coisas. E eu acho que o resultado é bonito, né? E a maior dúvida das meninas, então, era em relação à transparência. Aquela dica que você passou. Tinham mais dúvidas em sala de aula sobre Still Life? A maior dúvida era o que é Still Life. É o que é Still Life, que é o que as pessoas mais me perguntam mesmo, né? Ainda vive. Ainda vive, né? Então, é assim... As pessoas que sabiam a tradução em inglês não entendiam por que ainda vive, entendeu? Aí é por esse motivo, porque você transmite ali o que é de real e você perpetua. Muito bom. Tá? Então é isso o que é o ainda vive. E assim eu vou dando o acabamento, ó, toda a volta aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa. Posso pegar aquela caixa de papelão? Pode, claro. Tem que perguntar, né? Ô Lu, só para quem tem em casa lembrar, porque, gente, isso aqui é inacreditável, ó. Olha aqui, isso aqui é papelão. Então, você que tá querendo, ó, pode ser um porta alguma coisa. Ficou uma coisa super querida também com a transparência. Então, vamos lembrar, aqui no caso, o Luiz, ele utilizou a própria cor do papelão e passou uma camada de verniz acrílico brilhante. Isso mesmo. Poderia ser o fosco? Pode ser o fosco. Pode. Se a pessoa quisesse mudar a cor do papelão e usar tinta, ela poderia usar, tem que passar primeiro o verniz e depois a tinta? Não. Se for acrílica, não há necessidade. Vou direto na tinta. Se ela quisesse isso aqui em azul, como está aqui, pode ir direto na tinta, que aí o papelão vai aguentar bem que... Assim, ele vai acontecer uma coisa. Quando a pessoa passar ou o verniz ou a tinta, ele vai levantar bolhas. Mas aí você vem com um secadorzinho, encosta ali, a bolha, ela volta. O papel volta ao normal, porque é o efeito da água reagindo ali, né? E no final eu tenho que impermeabilizar? Ah, sim, sempre bom. Com o mesmo verniz que você tem de base. E você pode notar que aí a caixa fica até mais durinha, ela parece mesmo MDF. Você viu que eu me enganei, né? Ela parece MDF. Entendi. Tá? Perfeito, era uma dúvida que me surgiu assim, falei, acho que mostrando. E aí eu fiz a transparência, como a gente fez aqui, e usei um pincel que chama Reiki e fiz esse linhozinho que ficou muito bacana. Que tem na peça aí, tá? Terminando aqui a nossa pintura. Então, ó, terminando, ela vai ficar mais ou menos assim. Todinha riscadinha, faço os miolinhos aqui, que aqui não tem o miolinho também, ó, um xizinho só, não gosto de cruzinha, tá? Eu faço assim e assim, tá? Terminado, ponho só as bolinhas no final. Esse aqui, como eu disse, que ela limpa, eu fiz no centro da rosinha, peguei aquelas esponjinhas de pia, esponjinha... chamaria de esponja, parece um isoporzinho que você coloca na pia, eu recorto aquilo e limpo o meio. E limpo o meio aqui, para ficar vazadinho, tá? É o mesmo que eu uso, eu chamo de limpa-caca, porque ele é ótimo para você limpar, não, é inevitável, você vai sujar aqui, tá? Você suja, ó, aqui e tal. Aí, aqui que eu, por exemplo, não percebi que sujei, eu venho com a cor de fundo que eu usei, né? Com o mesmo pincel. Tá vendo que eu sou econômico? Eu só usei 3 pincéis até agora, né? Ó, venho e conserto aqui, ó. Tá? Se achou que ficou um traço grosso, isso é bom lembrar.
não corrija com o mesmo traço, porque você nunca vai retomar aquele traço. Então, corrige com a tinta de fundo, ó, estreitando assim, ó, tá vendo? Ó? Uhum. Ó, aí eu deixo mais fina essa linha. Por que você, aqui, no caso no miolo, você não poderia ter feito esse quadriculado à mão livre? Você falou que você usou esse isoporzinho de pia, que eu até sei o que é, tem um verdinho, inclusive. Por que você usou ele? Não, só para tirar a tinta. Para tirar a tinta? É, eu tirei a tinta desse miolo, tá vendo? Acho que naquela dá para ver melhor. Eu tirei o miolinho e aí, ó, ela ficou também com a sensação de vazado. Então eu quis vazar só esse miolo aqui, ó. Uhum. Porque o rechelier, ele tem bastante coisas vazadas. Entendi. Ó. Né? Não tá lindo, gente, ó? Aí, no caso, as folhas, né, a simetria delas, vocês viram que ele fez as bolinhas e depois com o pincel. É claro que o Luiz sabe fazer isso maravilhosamente bem, mas ele veio com o pincel, foi com liner, né, que você fez. Sim, só as com pétalazinhas. Liner, só com liner. Aqui você trabalhou com liner, com o mop e com o angular. O angular, né? Ficou muito bacana o trabalho. Lindo. O que mais que você quer passar de dica aqui? Acabou? Bom, eu acho que só. Aí... Agora aqui no caso MDF, aí eu espero secar quanto tempo mais ou menos, Luiz? Não, como é acrílica, você seca pode rápido. Invernizar depois de 10 minutos. Verniz acrílico brilhante. É, eu gosto da marca que eu uso, esse acrílico brilhante, porque ele não tem tanto brilho. Não gosto de coisa muito brilhante também. Eu também não gosto muito, mas se a pessoa tiver em casa um verniz acrílico fosco, pode passar? Pode. O acabamento fica de preferência. Mesmo aqui, como nós estamos trabalhando com tinta acrílica, tem muitas pessoas que querem encerar. Também pode, tem uma cera própria, pode encerar, não tem problema nenhum. Entendi. Muitas pessoas gostam da cera. E tem uma ótima saída esse trabalho hoje em dia, né? Muito impressionante, que está na moda o bordado, né? Então, para quem não sabe fazer manualmente... Ó, quando a gente fala de still life, é impressionante que o Luiz, ele passa uma realeza em tudo que ele pinta, gente. Olha esse gato. E eu falei para ele, Luiz, eu tenho a impressão que eu tô vendo esse gato aqui dentro do estúdio. Ele ficou bom mesmo. E aqui os ursinhos. Aí já mais lúdico, né? Que coisa mais querida, né, gente? Olha, para você aprender a técnica do Luiz Poletti, tem um DVD que ele fez com muito carinho aqui na vitrine do artesanato e esse DVD quer ir para sua casa. É bacana que você assiste várias vezes e aprende a reproduzir a técnica que o Luiz Poletti sabe, ensina tão bem. São 5 aulas muito legais. Você vai, por exemplo, aprender a fazer um cabelinho de lã de uma menininha. Você olha, você fala, nossa, mas é a lã? Você passa até o dedo. Não, é a reprodução fiel com a pintura Still Life. Tem uma caixa que imita couro, a outra que imita madeira, que é muito bacana também. Uma caixa ferrugem com a transparência. Essa caixa ferrugem com a transparência praticamente são as dicas da aula de hoje. São, da transparência, sim. Quem tiver dúvida assistindo... Ai, não, com mata certeza vai fazer. E prato giratório também. Aí tem muita gente que fala, olha, Cláudia, mas e as tintas? A gente manda 10 tintas acrílicas para você. Gente, deixa eu contar uma coisa super importante. Você fala assim, vou comprar as tintas separadamente, sai muito mais caro, meu povo. A gente já fez o cálculo, sabe? Sai muito mais caro. Se comprar 2 tintas aqui, compra um pincel hoje, outro pincel sei lá quando. Então o kit ele foi feito exclusivamente para que você possa ter uma economia no bolso, no orçamento doméstico e é entregue na sua casa. Quer dizer, mais conforto do que isso, chega o DVD com todos os materiais. Então, além das 10 tintas acrílicas, os pincéis específicos que o Luiz Poletti ensina, né, que ele utiliza, na verdade, em sala de aula, porque a gente sabe das dificuldades de pessoas que moram em cidadezinhas pequenas no Brasil inteiro. Aonde que eu vou achar o mop, o angular, esse bonitão e o liner? A gente manda os 4 pincéis que o Luiz usa para você. Ligou, comprou uma caixa de MDF. Essa caixa para fazer transparência fica maravilhosa. E o tempo acabou, tá aqui, na corda do pescoço. 0800 380 2000, 0800 380 2000 ou 011 3382 2000 para todo o Brasil.
Foi um mega prazer te receber. Sempre meu. Volte sempre. Volto. E muita luz na sua vida, Luiz. Obrigada, viu? Obrigado mesmo. Você aí de casa, acabou, né, Lu? Aqui, ó. Foi. Fiquei com Deus. Tchau.